Olá! Bem-vindo ao curso de Solos e Fertilidade de Solos. Meu nome é Bruno Maia, sou engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia e professor no Instituto Federal Goiano em Rio Verde, Goiás. O site Maia Tecnologia Agrícola, que você pode acessar em www.mtagricola.com.br, tem como objetivo a produção de material para educação e popularização de ciência e tecnologia. Por isso existe o curso de Solos e Fertilidade de Solos. Vamos abordar tópicos sobre a fertilidade dos solos, mas não se pode entender fertilidade se não houver conhecimento sobre os solos, sua origem, constituição e classificação. Por isso temos um curso de solos e fertilidade de solos. Você pode participar enviando sua dúvida, dando sugestões e ajudando a divulgar o curso. Para divulgar o curso no YouTube, basta você clicar no ícone Gostei e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Também é bom assinar o canal. Vamos iniciar. Essa é a nossa matéria de estudo, o solo como sistema de produção. O solo também é um recurso ambiental. Nele cresce a natureza e tudo o que é necessário para a sobrevivência de todos os seres vivos na Terra, ou pelo menos dos seres vivos terrestres. O solo como fator de produção é o que movimenta grande parte da economia do nosso país. A agricultura necessita como fator de produção do solo. Para que esse fator de produção seja bem aproveitado, usado com a sua máxima capacidade, sem se perder, sem ser destruído, é necessário que nós o estudemos com profundidade. Por isso nunca é demais você ler, acompanhar assuntos relacionados ao solo. De onde vem o solo? Vamos ver alguns tópicos. Uma fina camada de solo cobre toda a superfície terrestre. O planeta Terra é formado em camadas. Daqui a pouco veremos quais são elas. E a última camada, do centro para fora, se chama crosta terrestre. A crosta terrestre é uma camada que tem uma profundidade de 30 a 80 quilômetros. A camada abaixo da crosta terrestre se chama manto. A crosta terrestre tem a composição básica de rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas são a matéria-prima dos solos. O que quer dizer isso? Quer dizer que as rochas sofrem intemperismo, sofrem ação do clima, do tempo, do homem, dos animais, das plantas, se decompõem e muda de característica. Muda de característica como? Deixa de ser rocha e passa a ser solo. O solo é uma palavra que vem do latim, solum, que significa chão. Aí está a estratificação do nosso planeta. Suas várias camadas que vão do núcleo, passam pelo manto e vão até a crosta terrestre. Toda a vida está localizada na crosta terrestre. Nossa produção agrícola, nossos fatores de produção estão na camada mais superior da crosta. Um solo muito profundo vai a alguns metros. A crosta terrestre vai a 80 quilômetros, para você ter uma noção de comparação. Da superfície até o núcleo terrestre são 6.000 quilômetros aproximadamente. O que é pedologia? Pedologia é o estudo da gênese do solo, sua classificação e sua constituição. Para a pedologia, o solo
é o produto natural formado de rocha desgastada pela ação do clima e dos organismos vivos. Ou seja, na superfície mais externa da crosta terrestre existem rochas. Essa rocha foi desgastada pelo clima e pelos seres vivos, formando assim, ao longo do tempo, um solo. Para a geologia, o solo faz parte do regolito. O regolito para a geologia é todo o material solto acima do leito da rocha. Então a crosta terrestre vai até a rocha, depois da rocha ela vira solo. Mas para a geologia, esse material que está acima da rocha, que está solto, que foi decomposto, se chama regolito. É um material solto que deixou de ser rocha e passou a ser outra coisa, que nós chamamos de solo. A zona de transição entre a rocha e o solo se chama saprolito. Ainda tem características da rocha-mãe. É também chamado de horizonte C, é o que nós veremos. O solo desenvolve distintas camadas em variadas profundidades abaixo da terra, abaixo da superfície da terra. Veja bem, nós estamos falando mais de rochas, não estamos falando mais de crosta, manto e núcleo. Nós estamos falando de um solo com alguns metros de profundidade. Mesmo este solo tem camadas que se diferenciam umas das outras. Depois nós vemos que uma seção vertical de solo, para expor as camadas, é chamada de perfil. O que é seção? É seção quando você vai e corta um pedaço de solo. Você abre um perfil do solo. Você abriu um perfil do solo para ver como ele é, para você ver as características dele. Quando você abre um perfil, você consegue ver as suas camadas. A camada superficial do solo, aquelas assim que costuma variar de alguns centímetros, é normalmente mais rica em matéria orgânica e possui coloração mais escura que as camadas de baixo. Essa camada superficial é chamada de horizonte A, ou camada arável. É a camada no qual se desenvolve a agricultura, os nossos implementos agrícolas, os arados, as grades, em geral, trabalham nessa camada. E a grande maioria das raízes das plantas se localiza nessa camada, a não ser as plantas de grande porte, que têm um sistema radicular mais profundo. Está aí o pedólogo, a pessoa que estuda pedologia, que classifica os solos, abre um perfil do solo, ele cava uma trincheira, e ele está com o objetivo de estudar essa localização aqui, esse perfil do solo, essa parede do solo. Nesse outro slide, nós podemos ver um perfil do solo que não foi aberto por um pedólogo. Foi aberto provavelmente para construir uma estrada, que a imagem nos diz. Mas aqui nós podemos ver bem as camadas, os horizontes aqui, um mais escuro, um mais claro e um aqui com alguns pedaços de rocha. Bem visível, uma discriminação bem pedagógica do solo. Aqui temos um esquema didático para a gente entender. A gente viu no slide anterior a esse daqui, que às vezes essa identificação das camadas pode ser difícil. E algumas vezes ela é fácil. No geral é o anterior, Não é muito simples você identificar as camadas do solo. Mas de maneira didática, de maneira pedagógica para o nosso curso aqui, nós temos aqui o horizonte A, horizonte B e horizonte C. O horizonte A é uma cor mais escura, marrom escuro. No caso do cerrado, avermelhado, tem vermelho escuro, vermelho amarelo. Está na superfície do solo. O horizonte B é uma cor mais clara do que o horizonte A, é um marrom. Ele é moderadamente permeável e faz parte daquilo que o leigo chama de subsolo. Então, quando você está na sua casa, que você nunca estudou nada sobre esse assunto, você cava o solo
e quando você chega numa parte diferente da terra, numa parte diferente do solo, você chama aquilo de subsolo. É o subsolo tradicional para o leigo. E se você continuar cavando, você vai chegar em alguns pedaços de rocha, né? Mas ainda é solo, mas com pedaços de rocha. Isso se chama horizonte C. Ele já é mais lixiviado e tem permeabilidade baixa.